Gênesis capítulo 8, nos diz a palavra do Senhor. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda e de todos, né, que com ele estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e as chuvas do céu deteve-se, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé, verso 7. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que estava contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e a sua mulher, e a mulher de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro
E disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar. Sementeira e cega, e frio e calor, e verão, e inverno, e dia e noite não cessarão. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. O que nós temos aqui, nesse capítulo 8 de Gênesis, é exatamente o desfecho de um cumprimento do que Deus havia se determinado a fazer para punir o homem que tinha essa maldade do seu coração, maldade essa que não foi tirada, né, infelizmente, do coração do homem, porque veremos, por exemplo, no capítulo 11, né, que os homens voltam a se distanciar de Deus. Os homens voltam a se distanciar de Deus. Mas foi uma punição de Deus para os homens que precederam o dilúvio, os contemporâneos de Noé, que só não alcançou Noé porque Noé andava com Deus. Nós vimos no capítulo de número 7, né? E no capítulo 6, que Noé andava com Deus, versículo 6, capítulo 6, versículo 9, e que era Noé justo e reto em suas gerações, e andava com Deus. Aí ele não é afetado. Obviamente, sua família, que até então seguia seus passos, né? Ia por ele. Noé não era só o matriarca, mas Noé era não era só o patriarca, né? Mas Noé era o pregador da justiça, como diz Judas em seu evangelho, não o traidor, mas o evangelista, como também está escrito em Hebreus, né? E a família de Noé seguia os seus passos. A família de Noé não se salvou baseado nos méritos de Noé, não. Se salvou baseado nos méritos dele. Isso era individual. Isso era individual. Né? Sem, Cã, Jafé, a mulher de Noé e as mulheres de seus filhos entram na arca, não foi por uma questão só de continuidade à raça humana. E nem foi porque, tipo assim, a gente é parente de Noé, a gente está salvo também. É importante pontuar que eles não foram salvos por causa disso, eles foram salvos porque seguiam as orientações de Noé, né? Creram com Noé na vinda do dilúvio, creram com Noé na construção da arca, creram com Noé em seus passos. E aí são alcançados por esta salvação. Os que não creram, como diz o evangelista Mateus no capítulo 24 do seu livro, que a geração dos dias que antecedem o dilúvio comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que não perceberam quando Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos. Perceba então que não era tipo assim, filho de crente é crente. Não, até porque filho de crente precisa se converter, nascer de novo. Né?
não é porque a mãe é crente, porque o pai é crente, porque o marido é crente, porque a esposa é crente, que a bênção da salvação vai alcançar a família, a parentela de tabela. Não, a pessoa, mesmo tendo esse vínculo parentesco familiar, mesmo sendo consanguíneo, mesmo sendo de uma placenta só, mesmo sendo, né, gêmeo, univitalino, tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ninguém será arrebatado por segurar na perna da calça ou no abanhado da saia ou pelo pé do que estiver sendo arrebatado. Infelizmente, não. Porque salvação, é isso que eu quero pontuar, salvação é individual. Salvação individual. Já pontuei que além de salvação ser individual, né, que a predestinação fatalista não tem fundamento bíblico, por mais que queiram argumentar com a quantidade enorme de versículos, porque assim estaríamos atribuindo injustiça a Deus, porque Deus criar pessoas para ir para o inferno, a culpa de quem iria para o inferno não seria de Deus, não seria da pessoa, seria de Deus. Então Deus não criou ninguém para ir para o inferno, nem separou ninguém exatamente para ir para o céu. A condição de ir para o céu, a exemplo desse episódio do dilúvio, era no dilúvio, para se salvar do dilúvio, tinha que entrar na arca. Atender o chamado de Deus, que não foi na hora do dilúvio, foi antes. Noé era pregador da justiça, Noé pregava a justiça de Deus, Noé anunciava que o dilúvio vinha. Então, quem creu, como os seus filhos e as mulheres de seus filhos e a sua própria esposa, permaneceram com ele na fé. Os outros não creram, então não entrou na arca. Não entraram na arca, não criam. A condição é estar salvo em Jesus. Então, a predestinação fatalista, da forma que é pregada, a exemplo da teologia da Trindade, precisa ser revisada. Não é? Precisa ser revisada. E filho da promessa, irmãos, irmãs, não são os nossos filhos carnais, porque geramos. Não, você pode ter um filho, porque tem pessoas que dizem assim, meu filho é filho da promessa. E se ilude, achando que o filho, a filha, por mais que esteja no caminho errado, um dia vai se salvar, porque é filho da promessa, não. Deus não tem responsabilidade sobre a salvação de ninguém, a salvação é individual. Ele e ela precisam se converter. Pastor, é triste saber isso. Mas, não é triste, é verdadeiro, para que você não relaxe. Não relaxe na oração. E os filhos precisam saber disso para que eles não brinquem com a espiritualidade e a vida eterna e acordem para Jesus. Não, porque senão eu estou salvo, vou pintar e bordar, eu sou salvo porque eu sou filho da promessa. Para com isso. Essa palavra de filho da promessa é direcionada ao povo de Israel e não é a indivíduos. E o povo de Israel é o povo da promessa, não no sentido de que todos ali estão salvos, não. O filho da promessa é porque Deus faz surgir o povo de Israel com propósito missionário, para que através dos judeus, Deus seja conhecido para os outros povos. O que vai acontecer na grande tribulação, porque a grande tribulação ela vai acontecer, esses dias foram abreviados por causa dos judeus,
que compreende as 12 tribos, que corresponde aos 12 filhos de Jacó, que teve o nome mudado no Vale do Jaboque para Israel. E aí seus filhos são conhecidos comumente como Israel. Mesmo se dividindo ali entre Reino Norte e Reino Sul, que a tribo do Reino Sul tem a predominância, a tribo de Judá, por isso que o Reino Norte, o Reino Sul é chamado de Judá e o Reino Norte é chamado de Israel. Mas não para indivíduos. O judeu está salvo porque é judeu, a judia está salva porque é judia. Não, o filho de uma mãe judia, mesmo nascendo no Ocidente, está salvo porque a mãe dele é judia, então ele é judeu, aí está salvo. Não. Tem que se converter a Jesus. Tem que se converter a Jesus. Tem que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, salvação é importante deixar bem claro que, além dela ser uma necessidade real e urgente, ela é individual. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Não relaxe em interceder, em evangelizar seu filho, seu parente, seu enteado, seu pai, mãe, avô, enfim, não deixe de evangelizar nem de interceder por essas pessoas, não, porque salvação é individual. E não pense você, porque de vez em quando a gente se depara com alguém dizendo assim, mas a minha mãe é crente. Mas minha esposa é crente. Mas meu filho é crente. Mas a salvação dessas pessoas é individual. Eu não estou esquecido do que você talvez já tenha pensado aí, mas, pastor, não está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa? Sim, mas esse crer no Senhor Jesus será salvo e tua casa, primeiro, é tu crer, como em outro momento está escrito, quem crê será salvo, mas é crer comprometidamente e compromissadamente. Já dissemos que o termômetro da crença, da fé e do temor a Deus é a obediência ao Evangelho de Jesus, porque Jesus disse, quem me ama guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Então não é amar a Deus tipo assim de boca. Eu amo a Deus. E a evidência disso, onde está? Eu amo a Deus. E a evidência disso onde está? Se você ama a Deus, você guarda a sua palavra. Aí tem o quem crê, como diz a Escritura, né? Porque a referência é seguir a Escritura. Aí vamos lá. Crê no Senhor Jesus, será salvo de tua casa. Então, basta eu crer em Jesus que a minha casa vai estar salva. Não, primeiro, para tu crer e tu se salvar, tem que crer compromissadamente. Para tua casa se salvar, supomos que tu evangelize a tua casa e a tua casa passe a crer. Os da tua casa passem a crer. E diga-se de passagem que uma coisa difícil é nós evangelizarmos dentro da nossa casa. Por várias razões. Primeiro, as pessoas conhecem a gente. Se houve mudança, se houve transformação na linguagem, no comportamento, nas ações, nas reações, as pessoas vão ver diferença e vão ficar, não, fulano aconteceu alguma coisa, fulano se converteu, fulano mudou. Claro, o novo nascimento transcende a conversão, não é? Mas o novo nascimento interfere na personalidade, no caráter, que dizem os estudiosos que são coisas imutáveis, mas eu penso que muda. Como estudioso da matéria, eu vejo que muda. E por viver o Evangelho de Jesus, muda. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
O Espírito Santo, ele poda a gente, ele molda, podar, cortar, pegar uma árvore cheia de galho desarrumado e sair organizando os galhos. O Espírito Santo faz isso em nós. Quando a gente vai lendo a palavra, vai lendo a Bíblia, vai orando, a gente vai se autoconhecendo e aí a gente vai vendo que tem coisas que o nosso ego e o nosso superego, já que estamos tratando de personalidade, né? O nosso consciente e o nosso inconsciente, até isso, nós vamos começando a trabalhar. Isso eu estou falando de uma pessoa nascida de novo, porque agora já não é ela só, é o Espírito Santo dentro dela, aleluia. Eu estou falando de que é nascido de novo, preste atenção. Porque se a pessoa não é nascida de novo, não tem psicoterapia certa que vai ajudá-la a plenamente se conhecer. A psicoterapia vai ajudar você a se conhecer, dependendo do profissional. Ele vai fazer você, né, pensar na sua precedência. Dependendo do profissional, ele vai pensar no aqui e agora, da abordagem, inclusive, seja ela da psicanálise, ou behaviorista, ou fenomenológica, enfim. Mas se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela não vai muito longe. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai muito longe nesse autoconhecimento, nessa... É uma palavra que eu digo de autoterapeutizar-se. Você não vai muito longe, né? Você nem consegue se autoterapeutizar. Nem consegue. O nascido de novo, ele não está só, ele tem o Espírito Santo dentro dele, 24 horas. Se eu for falar disso para colegas psicólogos, eles vão dizer, Amaro, que viagem é essa? Que viagem é essa? É mais fácil eles entenderem, que muito não entendem, a fenomenologia, que é uma viagem, do que entender o que eu estou lhes dizendo. Agora eu me lembro de Jesus conversando com Nicodemos, e quando Jesus disse, necessário te é nascer de novo, aí ele... Eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus disse, mas rapaz, se tu és mestre em Israel e não entende essas coisas, imagine as espirituais. Aleluia. Porque o homem natural discerne tudo. O homem espiritual, aliás, o homem espiritual discerne tudo. O homem natural não discerne tudo. E eu estou falando aqui de coisa espiritual. Estou falando aqui de coisa espiritual. Então, o crer no Senhor Jesus será salvo em tua casa, não é a pessoa ser salva de bônus porque você, meu irmão, minha irmã, é crente dentro de casa, não. O parente do qual nós temos dificuldade de evangelizar, às vezes, por faltar muita coisa em nós, principalmente testemunho, exemplo, o parente tem que crer. Tem que crer em Jesus. Agora, o que vai facilitar ele crer é exatamente a mudança, a transformação na tua vida. O testemunho que tu dás dentro de casa. Você precisa dar testemunho dentro de casa. Você precisa dar testemunho no trabalho, precisa dar testemunho na faculdade, dar testemunho na escola. Você precisa mostrar que houve mudança, transformação, aleluia, na tua vida, para que a tua família creia. Porque tu diz que vai para a igreja, e na igreja tu é uma coisa, quando bota a Bíblia debaixo do braço, no peito, sei lá, se veste, se maqueia de crente. Aí tu é uma benção, mas quando chega em casa, tu é o Satanás, o cão chupando manga, tu é uma pessoa ignorante, uma pessoa
cheia de pornofonia, tu é uma pessoa braba, tu é uma pessoa intemperante, tu é uma pessoa desagradável. Aí a pessoa diz, não é crente? Oxe, tu não é crente? Ah, mas eu sou crente na igreja. Oxe, é? Como é que a família vai se salvar? Como é que a família vai se salvar? Como é que o colega no trabalho vai se salvar se tu não se mostra diferente para ele? Tu é Maria, vai com as outras. Tu é piolho que vai pela cabeça dos outros. Como é que tu vai poder influenciar outras vidas? Crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa, tu e tua casa, irmão, não é mágica, não é misticismo, não é simplesmente, não é bônus. Ah, fulano é a matriarca, é o patriarca. Não, mas ele foi o primeiro a se converter dentro de casa. Então, por causa disso, Jesus disse assim, eu vou salvar então o restante. Não. As pessoas vão se salvar se tu der testemunho de crente, tu dá exemplo. Como Jesus disse ao gadareno, vai para a tua casa e diz aos teus, quão grandes coisas o Senhor fez por ti, como teve misericórdia de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Os filhos de Noé, suas respectivas mulheres, se salvaram, porque Noé era pregador da justiça, e eles foram por Noé. Porque se não vão por Noé, eles se perderiam tanto quanto os demais que ficaram de fora da arca. O capítulo 8 é o cumprimento do juízo de Deus encerrado para aquela geração. Para aquela geração. É interessante porque a gente lê que o Senhor não mais destruirá a terra enquanto ela... destruirá a terra, não. Vamos lá, vamos corrigir aqui. Não é não destruir. Observe, o Senhor não mais amaldiçoará a terra por causa do homem, nem tornará nem tornará a ferir mais todo vivente, enquanto a terra durar. Enquanto a terra durar. Deus não vai se terminar. E por que, pastor, enquanto a terra durar? Porque a terra vai ter um dia que vai deixar de durar? Vai. Vimos isso no livro de Apocalipse. Céu e terra vai fugir. É quando as pessoas vão se deparar no ambiente, digamos assim, vácuo, tipo universo. Flutuando, pastor, pense assim, porque céu e terra vai fugir e Deus vai sentenciar agora os que se esqueceram de Deus, não se converteram, não deram crédito à pregação do Evangelho. Esses vão ser lançados no lago de fogo, porque diz a Bíblia, se esqueceram de Deus. E os que viveram para Deus ouvirão o vindes bendito de meu Pai. Aí, pensando agora aqui nas pessoas que serão lançadas no inferno, a terra já deixou de existir para isso acontecer, porque Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Porque há quem diga que a terra não vai ser mais destruída com a água. Né? As pessoas até que não são crentes dizem que a terra agora vai ser destruída com fogo.
Não, a terra não vai ser destruída nem com água, nem com fogo. O fogo que sairá de Deus no final do milênio é para consumir Satanás, que voltará a ser solto e tornará a enganar os sobreviventes do milênio que não passaram pela transformação, porque já disse, o milênio será composto por os ressuscitados e transformados ante a volta de Jesus e os salvos da grande tribulação, para os quais as folhas da árvore da vida lhes servirá de alimento e lhes servirá para a saúde. Porque enquanto estiver acontecendo o milênio, a senescência vai também estagnar, ou a salinidade, vamos dizer assim, a salinidade, o adoecimento, o envelhecimento doentio, patológico. As pessoas vão envelhecer. A salinidade, a senescência não, a salinidade sim. As pessoas vão envelhecer, mas não vão adoecer. Até porque não vão morrer no milênio. A morte vai estar presa, Satanás vai estar preso. Não é? Mas aí, depois do milênio, Satanás é solto. Satanás é solto para enganar as nações, capítulo 20 de Apocalipse, que estão sobre os 4 cantos da terra. E aí é quando acontecerá de que, observe, virá fogo do céu e aniquilará o diabo. Então o fogo não vai acabar com a terra. Versículo 9 do capítulo 20 de Apocalipse. Mas desceu fogo dos céus e os devorou. Quem? Devorou Satanás, Gog e Magog, porque sitiarão Israel. E diz a palavra, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E não só ele, mas observe, todos aqueles que não foram achados seus nomes escritos no livro da vida. Versículo de número 15. Serão lançados no lago de fogo. E no juízo final, louvado seja o nome do Senhor, diz a Escritura Sagrada que fugirá a terra e os céus e não se achará lugar para eles. Versículo 11. Porque Deus já havia prometido que enquanto a terra estivesse existindo, ele não amaldiçoaria mais a terra por causa do homem. E aí, com o não existir agora da terra e dos céus, Deus pode fazer cumprir o juízo sobre a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma referência, amados, ao fato de que Deus
é fiel. Tarabás, decalassur, que me ondaraias. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Precisamos ter mais. Aleluia. Isso é muito profundo. Precisamos ter mais temor e tremor diante do que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu não sei por que a maioria dos pregadores não focam suas atenções na Escritura para fazer esse debulhar que nós temos aqui no Acorda a Bênção. Eu não troco isso por nada. Eu não troco isso. Pregar o Evangelho, não troco isso por nada. Me lembro que há um tempo atrás diziam que eu não sabia pregar o Evangelho. Eu continuo pregando do mesmo jeito. Se isso não é pregar o Evangelho, eu não sei o que é pregar o Evangelho. Se pregar o Evangelho é tome vitória, tome bênção. Se pregar o Evangelho é estar fazendo o povo dar glória a Deus e aleluia, eu estar gritando para o povo fazer isso. Se pregar o Evangelho, eu estar trazendo noticiário, recortes de telejornal, de revista, de jornal. Aí eu realmente não sei pregar o Evangelho. E olhe que eu sou repórter. Além de outras profissões, eu sou repórter. Mas pregar o Evangelho não é trazer recortes jornalísticos. Isso não significa que eu não trago uma referência, um registro de um episódio, como, por exemplo, o terremoto na Venezuela, a guerra da Rússia com a Ucrânia, esse conflito entre Irã e Estados Unidos, Irã e Israel, Irã e enfim. Isso não significa que eu não traga recortes sobre o Ebola, sobre a Covid, sobre o câncer. Isso não significa que eu não traga recortes sobre a corrupção no Brasil. Mas isso tudo, ainda, senhores e senhoras, ou senhoras e senhores, isso é café pequeno para o que vem por aí. Isso é só, como eu tenho dito no seminário de escatologia que eu estou ministrando nas igrejas, isso é só sombra da grande tribulação. Porque na grande tribulação, terça parte do mundo animal, do mundo vegetal estará queimado, terça parte da água potável estará poluída. E aí teremos conflitos grandes, miséria, peste, fome, tudo em demasiado, como nunca viu e como nunca se verá. Mas o que é importante desse teor catastrófico, que eu creio a igreja já estará na glória, porque eu sou pré-milenista, eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação no seu olho do furacão, como diz a história, mas já estamos vivendo sombras dela. Já estamos vivendo sombras dela. O espírito do anticristo já opera, diz a Escritura, mas ele é detido pela presença da igreja na terra, diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. A besta que surge do mar, que é um homem com poder político e religioso, está se manifestando por aí. A besta que surge da terra, que é o poder religioso, que fará com que as mentes se converjam para a besta que surgiu do mar, a besta que surgiu da terra, né? Primeira besta que surgiu da terra, depois é que surge do mar. Deixa eu só conferir aqui, porque é tanta besta. Isso mesmo.
A besta que surge do mar, primeiro é do mar, pastor, depois é da terra. Enfim, é muita besta. É tanta besta que o cara fica besta de tanta besteira. A besta que surge do mar. A besta que surge do mar é o poder político religioso. A besta que surge do mar é o poder político. A besta que surge da terra é o poder religioso. A besta que surge, corrigindo aqui, do mar é o poder político. A besta que surge da terra é o líder religioso. Não é? E aí a ideia dessa turma é a adoração a eles, contrariando a adoração a Jesus Cristo. Então, muita coisa para se pregar na Bíblia. Precisa estar inventando. E o que vai fazer o povo, o que vai trazer para o povo firmeza, temor, comprometimento com Deus é a palavra. É a palavra. Por isso que eu não abro mão de pregar o Evangelho, de pregar a palavra assim como estou pregando aqui. E glorifico a Deus que Ele abre a nossa mente e nos leva a uma profundidade que, aleluia, eu penso que você nunca ouviu a abordagem do capítulo 8 de Gênesis como você ouviu aqui. E se esta palavra mexeu com você, não foi só a voz do pastor Amaro Corrêa que você ouviu. O que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, você que